Gente, a alimentação, ela pode ser uma aliada ou então uma inimiga para quem tem doença renal crônica. Hoje eu vou te mostrar o que realmente é interessante a pessoa comer e o que deve ser evitado na dieta de pessoas que têm doença renal. E tem um erro que muita gente com doença renal crônica comete na alimentação, achando que está ajudando, mas que pode até piorar a função dos rins, que eu vou te contar nesse vídeo. Quem está acompanhando o canal já sabe que os rins ele tem a função de filtrar as toxinas do corpo, equilibrar os eletrólitos, mas isso é comprometido na doença renal crônica, tá? E a gente sabe que uma alimentação adequada ela pode ajudar a retardar a progressão da doença e evitar sintomas como inchaço, como pressão alta, como fadiga. A gente precisa lembrar, entretanto, que as recomendações para uma pessoa depende do estágio da doença renal crônica que a pessoa está. Por isso é interessante sempre procurar um nefrologista e ter um acompanhamento multi-especialidade, tá? Com vários especialistas, principalmente com um nutricionista, um médico, um psicólogo, para te entender em que estágio você está, entender o que é que você demanda mais e saber que alimentos podem de fato te ajudar nesse processo de retardar a progressão renal e deixar a diálise como um elemento mais distante possível. Falando sobre proteínas, tá? Muita gente pensa que precisa comer mais proteína para manter a força, tá? Mas a gente sabe que quem tem doença renal precisa de um equilíbrio, tá? O excesso de proteína, gente, pode sobrecarregar os rins, tá? Então o ideal é moderar, tá? Moderar a quantidade de proteína para evitar uma hiperfiltração e piora rápida de função renal, tá? Opções boas para proteínas são carnes magras, ovos, peixes, leguminosas, tá? Sempre numa quantidade controlada. Tá? Em relação ao sódio, doutor, já queria te adiantar que sabe aqueles temperos prontos, tá? E os embutidos, você tem que fugir deles, certo? O excesso de sódio, ele causa retenção de líquidos, aumenta a pressão arterial e pode danificar ainda mais seus rins, tá certo? Uma dica prática é usar temperos naturais, como ervas, limão, para dar um sabor especial aos pratos, sem ter muito sódio na sua composição. Tá? E uma coisa que todo mundo pergunta, o potássio. E aí, o que é que tem que fazer com potássio? Aqui tem um detalhe importante. Nem todo mundo com doença renal crônica precisa fazer uma restrição importante do potássio. Tá? Mas a gente sabe que o excesso de potássio pode causar arritmias perigosas, inclusive levar à morte, certo? Então, quem tem potássio alto no sangue deve evitar o quê? Banana, laranja, batata, e substituir por frutas que têm menos potássio. Maçã tem menos potássio, morango, abobrinhas tem menos potássio. Mas para você entender a quantidade exata de alimentos contendo potássio que você pode usar, é preciso, de fato, procurar um nutricionista, um nefrologista para entender, tá certo? Outra substância tão importante e que às vezes gera dúvida é o fósforo, tá? A gente sabe que o excesso de fósforo pode enfraquecer os ossos e prejudicar muito o coração e os vasos sanguíneos, né? Deixando eles enrijecidos. Então você tem que evitar refrigerantes, embutidos, queijos processados e preferir fontes naturais, como carne magra, ovos e alguns vegetais específicos para que você evite uma hiperfosfatemia e aumentar o fósforo no sangue, certo? É interessante, como dica, sempre ler os rótulos para identificar a quantidade de sódio, de fósforo escondido. Às vezes a gente tem surpresas ao ver que um alimento, principalmente os industrializados, tem uma quantidade excessiva de sódio, fósforo e também potássio. Então é sempre preferível utilizar os produtos naturais, tá certo? Outra dica que a gente usa muito, os nutricionistas especialistas em nefrologia, eles orientam muito, principalmente pessoas que têm um potássio alto, que é a técnica de deixar os vegetais de molho, né, na água, principalmente cozinhar, retirar aquele líquido, e isso vai acabar tirando um pouquinho do potássio da dieta, mas nem todo mundo precisa disso, tá? Então você tem que ver se realmente seu potássio está alto, ver com o seu médico, seu nefrologista, seu nutricionista, tá bom? Agora que você já sabe quais alimentos ajudam e quais os prejudicam os rins, tá? Você pode encaminhar esse vídeo para outras pessoas. Comenta aqui embaixo se você já segue essas dicas, essas recomendações, já tem um acompanhamento nutricional. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. Quem sabe a gente responde.
e a gente sana mais uma dúvida de pessoas com doenças renais, tá certo? Então, aqui é o RenTube, eu sou o André Bastos, médico nefrologista. Nosso objetivo aqui é trazer informações para pessoas que estão procurando entender um pouquinho mais sobre a saúde dos rins. Até o próximo vídeo.